Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes, aquele lindo conto de fadas que nós vivemos, ou que achamos viver, acaba num piscar de olhos. Não importa o quanto você faça, o quanto se doe, o tanto que batalhe por um relacionamento. Não podemos esquecer que para dar certo sempre são necessárias duas pessoas. O problema é quando não dá certo e outras pessoas estão envolvidas também. Desde o primeiro dia, o Fernando mostrou que era um príncipe. Sabe aquele tipo de homem super gentil, cavalheiro, educado? Eu nunca tinha visto alguém como ele, nunca. Alguém que sabia realmente como tratar uma mulher. Nosso primeiro encontro foi depois que a gente se conheceu pela internet. E antes mesmo de vê-lo pessoalmente, eu já estava toda apaixonada. A gente já tinha conversado tanto sobre a vida que eu já sentia que conhecia ele. O encontro físico, assim, presencial mesmo, foi só mais um passo. Ele era incrível, incrível. Era impossível não se apaixonar por um homem como ele. Eu achei que a gente era muito parecido em muitas coisas, mas tinha uma que diferenciava a gente. O fato dele ter muito dinheiro mesmo. Já eu era muito simples, muito humilde. Isso não parecia ser um problema para ele, mas era uma situação esquisita para mim. Ele adorava sair para lugares muito caros. Eu não podia. E ele fazia questão de pagar. Aquilo me incomodava um pouco porque eu tinha medo que uma hora ele pensasse que eu era uma interesseira, uma aproveitadora ou sei lá o quê. Que besteira, Verônica. Eu já te disse, eu pago com muito prazer. Pago porque eu quero te levar para conhecer esses lugares. Eu quero você perto de mim. Eu pago porque eu gosto de ter você. É assim, eu adoro a sua companhia. Eu sei, Fernando, eu sei. Eu agradeço, viu? Agradeço muito, mas acho que a gente podia dar uma maneirada, uma segurada. Ah, imagina. Tem lugares mais simples, que são bons também. Olha aqui, se isso tá te incomodando, tudo bem, como você preferir. Mas fica bem tranquila porque eu sei reconhecer uma pessoa interesseira de cara, sabe? E você não é o caso. Não é mesmo. Fica tranquila. De verdade. Então a gente foi saindo, namorando, se gostando cada vez mais. O que eu estava sentindo pelo Fernando era uma coisa que eu nunca tinha sentido por homem nenhum. E eu sabia que ele também sentia por mim. Dava para ver, dava para perceber. Tanto que depois de alguns meses ele me convidou para morar com ele e eu fui. Ai, a nossa vida era ótima. Agora, meio que praticamente casados, eu me acostumei a ser bancada pelo Fernando. Claro que eu não deixei de trabalhar, eu não queria virar uma dona de casa dondoca, mas por ele ter dinheiro e por nós morarmos juntos, eu me permiti alguns luxos, como ele pagar viagens e roupas para mim também. Essa questão toda financeira era só um detalhe da nossa vida, porque o importante mesmo era o que a gente estava construindo juntos. A gente se amava e eu juro, eu seria capaz de dar a minha vida por ele. Até que eu engravidei do meu primeiro filho, o Romeu. Foi uma baita alegria para nós dois, para as nossas famílias. Todo mundo ficou muito feliz, todo mundo ficou muito empolgado. O Fernando sempre foi um paizão, paizão mesmo. Acordava de madrugada comigo, ajudava em tudo que podia. Só não amamentava porque isso era só comigo mesmo. Mas ele me surpreendia. Cada dia ele mostrava que era melhor do que eu pensava. Logo na sequência, eu engravidei do nosso segundo filho, Pietro. Era nossa vontade ter 2 filhos com idades próximas. E assim a gente fez. Pronto, nossa família estava completa. Nesses primeiros anos das crianças, eu saí do emprego. Eu não queria, mas nós concordamos que seria melhor assim. E assim eu fui me acostumando a ser aquilo que eu nunca desejei. Uma dona de casa dondoca. E tudo bem.
Eu estava cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. Quando desse, eu voltaria para o trabalho, né? Mas aí os anos foram passando, e eu me acomodando naquela vida. Tudo estaria bem se não fosse o fato do Fernando começar a se afastar de mim. Eu conhecia aquele homem muito bem e eu sabia que alguma coisa estava errada. Mas eu tinha tanto medo de perder que eu não quis perguntar. Eu só me esforcei muito, muito mesmo, para ter o meu marido de volta. Mas quanto mais eu tentava, mais parecia que ele se afastava. Verônica, a gente precisa conversar. Eu tava com medo de ouvir essa frase de você. Não é justo a gente continuar assim. Você sabe que as coisas mudaram. O que tá acontecendo, Fernando? Você não me ama mais, é isso? Eu sempre vou te amar. Você é a mãe dos meus filhos. Mas como marido, eu sinto que eu não posso mais te dar o que você merece. Você tá apaixonado por outra, é isso? Aconteceu, é isso. E eu não vou esconder de você. Eu me sinto péssimo por isso, mas eu quero ser sincero com você. Eu não quero sair desse casamento como um mau caráter, sabe? Me perdoa, mas foi isso sim que aconteceu. Meu mundo caiu. Como ele podia dizer que não me amava mais? Como? Eu ainda amava tanto ele, tanto. Onde foi que eu deixei meu marido escapar? Quando foi que eu dei abertura para que ele se interessasse por outra? Onde que isso aconteceu? Nada daquilo fazia sentido para mim. Mas também não adiantava. Por mais que pedisse uma segunda chance, ele estava irredutível. Então ele disse que ia sair de casa e que eu poderia ficar lá com as crianças. Eu sinceramente não queria. Aquela casa era dele. Era a casa onde eu fui morar quando a gente resolveu ficar junto. Mas por outro lado, também era o meu direito. Eu não tinha para onde ir, eu não trabalhava mais e eu ainda por cima tinha 2 filhos, de 8 e 9 anos. Era justo que eu ficasse. E aí eu fiquei. Fiquei, mas decidi que assim que possível eu ia sair dali. Eu não vou mentir que ainda tinha esperanças de que ele voltasse para casa. Mas em menos de um mês, o Fernando já tinha comprado uma casa. Casa não. Ele comprou uma mansão para viver com a outra mulher. 1 mês. Foi esse o tempo que ele levou para seguir. A casa era assim, coisa de cinema. Tinha piscina, sei lá quantos quartos, churrasqueira, sala de jogo para os meninos. Um quarto só de brinquedos. Eu fiquei de queixo caído quando meus filhos me falaram. Mas o que me doía mesmo era saber que ele já estava vivendo com ela, seguindo a vida como se eu fosse nada. Eu não me importava com luxo, com dinheiro, eu me importava com o fato de que eu tinha perdido o meu marido. Eu não vou mentir, sabe? O Fernando nunca fugiu das responsabilidades dele. Ele continuou pagando a escola dos meninos, o plano de saúde, os cursos que eles queriam fazer, além de dar pensão. Mas mesmo assim, os meninos começaram a perceber que o pai tinha muito mais para oferecer do que eu. Eu fiquei com eles, claro. Mas eu passei a ser a mãe chata, né? Era comigo que eles passavam os dias da semana. Era eu quem educava, que obrigava a comer toda a comida, que fazia levantar para estudar, que mandava arrumar as coisas, que dava bronca para fazer a lição de casa. Tudo era eu. E aí com o pai, eles passavam só alguns dias e lá era tudo festa. O Fernando não brigava com eles porque não queria perder o pouco contato que tinha, os poucos momentos. A verdade é que eu era mãe e ele era tipo amigo, né? Um amigo podre de rico que dava tudo que eles pediam. Viagem para fora do Brasil, videogame, celular, tudo do mais novo e mais caro. E com isso, os meus filhos começaram a não querer voltar para casa.
Mas, Verônica, por que você não deixa os meninos comigo por mais dias? Porque não é certo, Fernando. Você fica comprando os meus filhos com brinquedo, com piscina, videogame, essas coisas caras aí. Mas você é o pai. Você deveria obrigar a fazer a lição, obrigar a comer toda a comida. Meu Deus do céu, deixa eles. Eles estão curtindo. Você é muito nervosa. Por isso eles querem morar aqui comigo. Como é que é? Não, peraí. Eles querem morar com você? Eles me pediram pra falar com você. É isso, é a vontade deles, sabe? E você sabe que eu posso proporcionar muita coisa boa pra eles. Não seja egoísta, vai. Os meninos já têm idade pra escolher o que eles querem. Eu fiquei arrasada. Meus filhos eram tudo o que eu tinha. E depois do Fernando, eles decidiram falar comigo sobre isso também. Vieram me dizer que queriam viver com o pai. A minha primeira reação foi não deixar, é claro. Eu sou mãe, eu mando. Mas exatamente por ser mãe que começou a me doer muito ver os meus filhos infelizes. Toda vez, quando chegava a hora de voltar da casa do pai no final de semana, eles reclamavam. E ainda ficavam jogando na minha cara que a casa do pai era mais legal, mais bonita, que tinha mais coisas. Eu comecei a me sentir culpada por estar privando os meninos de viverem com o bom e do melhor. Então, numa decisão que me doeu demais, mas me doeu muito, eu deixei. Até então, aquele foi o dia mais triste da minha vida. O dia em que eu deixei os meus meninos irem embora de casa para viverem com o pai. Eu queria acreditar que era só uma fase, que logo eles voltariam, mas eu estava tão triste, tão sensibilizada, que nesse processo todo, eu acabei fazendo tudo que o Fernando orientou. E nisso entrou também a guarda dos meninos. Ele me convenceu de que os meninos morariam com ele, e isso era o melhor a se fazer, e que a gente deveria oficializar a guarda. E eu, naquela hora, eu nem pensei em nada, eu deixei. Eles já iam morar lá mesmo, o que eu ia poder fazer, o que poderia ser pior? Só que eu estava muito enganada. Tudo podia piorar e piorou. Menos de 6 meses depois que meus filhos foram viver com o pai, o Fernando me falou, com a maior naturalidade, que ia se mudar com a família para os Estados Unidos. Se mudar com a minha família, com os meus filhos. E eu entrei em desespero. O que era essa loucura que ele estava falando? Que absurdo era aquele? Claro que eu não ia deixar. Não importava se os meninos batessem o pé, se eles queriam ir. Não iam. Não iam e ponto final. Só que o Fernando tinha a guarda. A guarda e muito mais recursos do que eu tinha. Eu não autorizei a ida dos meus filhos para fora do país. Mas o Fernando, com todo o dinheiro que tinha, entrou na justiça com os melhores advogados e conseguiu. Conseguiu a autorização para levar os meus filhos para fora, para longe de mim. Eu perdi tudo. Em menos de 2 anos eu perdi o meu marido, meu casamento e a única coisa que realmente importava para mim: os meus filhos. Eles foram embora. Claro que com saudade de mim, mas muito animados. 2 crianças tiradas da mãe. Como esse homem que eu amei tanto pôde fazer isso comigo? Ele não tem ideia do sofrimento que ele me causou. Ele não tem ideia do que é a minha vida hoje. Faz 1 ano que eles foram embora. E eu não sei como é que eu vou conseguir ver os meninos de novo, porque com toda essa pandemia, tá difícil. A minha vida acabou. Eu não tenho condições de ficar indo pra lá e os meninos também não podem vir. Sabe? Eu sinto tanta saudade dos meus filhos. E isso tudo é tão injusto, é tão cruel.
Eu me sinto impotente porque eu não consigo e eu não posso fazer nada. Só me resta vir aqui implorar para Deus, ouvir as minhas preces e fazer com que os meus filhos queiram voltar para casa, voltar para a mãe deles, para a pessoa que mais os ama nesse mundo. Só me resta vir aqui implorar para Deus que ouça as minhas preces e que faça com que os meus filhos queiram voltar para cá, que eles queiram voltar para a mãe deles, que eles queiram voltar para a pessoa que mais os ama nesse mundo.